galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 3. Num apartamento em Londres, o telefone tocou. O proprietário Hercule Poirot mexeu-se na cadeira. Foi tomado de um sentimento de frustração. Sabia antes de atender do que se tratava. Seu amigo Solly, que viria visitá-lo naquela noite, recomeçando sua inacabada controvérsia sobre o verdadeiro culpado do crime nos banhos municipais de Canning Road, ia dizer-lhe que não podia vir mais. Poirot, que reunira certas peças de prova em favor de sua própria teoria um tanto forçada, estava profundamente desapontado. Não achava que seu amigo Solly aceitaria suas sugestões. Mas não tinha dúvida de que quando Solly, por sua vez, começasse a expor suas próprias ideias fantásticas, ele próprio, Hercule Poirot, seria levado imediatamente a demoli-las em nome da sanidade, da lógica, da ordem e do método. Seria horrível, para não dizer coisa pior, se Solly não viesse naquela noite. Mas o fato é que quando se encontraram pela manhã, Solly tossia muito e parecia atacado de uma forte infecção catarral. Ele está com uma gripe dos diabos, disse Hercule Poirot. E não há dúvida de que, apesar dos remédios que tenho aqui, acabaria me transmitindo o mal. É melhor que não venha. Tout de même, acrescentou com um suspiro. Isso significa que vou passar uma noite insípida. As últimas noites tinham sido insípidas e monótonas. Pensava Poirot. Sua imaginação magnificente como era, disso ele não tinha dúvida. Requeria estímulo de fontes externas. Sua mente não era dada a devaneios filosóficos. Havia tempos em que quase se arrependia de não ter ido estudar teologia na sua juventude, em vez de ingressar na polícia. A quantidade de anjos que podiam dançar na ponta de uma agulha. Seria interessante achar que isso fosse importante e discutir apaixonadamente com seus colegas sobre o assunto. Seu criado George entrou na sala. Era o Sr. Solomon, Sir. Ah, sim, disse Hercule Poirot. Lamenta muito não poder vir visitá-lo esta noite. Está acamado com uma forte gripe. Não tem gripe coisa nenhuma, disse Hercule Poirot. Ele apanhou foi um catarro horrível. Todo mundo acha que tem gripe. Parece mais importante. Angaria-se mais simpatia. A dificuldade de uma constipação catarral é que é difícil reunir a quantidade adequada de consideração da parte dos amigos. Ainda bem, Sir, que ele não pôde vir, disse George. Esses resfriados são muito contagiosos. Não lhe conviria sair com pessoas nesse estado. Seria terrivelmente tedioso, concordou Poirot. O telefone tocou de novo. E agora, quem estará resfriado? Perguntou. Não chamei mais ninguém. George atravessou a sala na direção do telefone. Deixa que eu atendo aqui, disse Poirot. Tenho certeza de que não é nada interessante, mas de qualquer maneira, encolheu os ombros. Servirá para passar o tempo. Quem sabe? Está bem, Sir, disse George e saiu da sala. Poirot estendeu a mão e tirou o fone, fazendo cessar o tilintar da chamada. Hercule Poirot, disse com uma certa grandeza para impressionar quem quer que estivesse na outra extremidade da linha. Ótimo, disse uma voz impaciente, uma voz feminina, um tanto débil pela ansiedade. Tive receio de não encontrá-lo em casa, de que o senhor tivesse saído. Por que pensou isso? Perguntou Poirot. Porque não posso deixar de achar que nos dias de hoje as coisas acontecem para nos frustrar. A gente precisa de alguém com urgência, sabe que não pode esperar e se tem de esperar. Precisava urgentemente do senhor, com absoluta urgência. E quem é você? Perguntou Hercule Poirot. A voz, que era de uma mulher, pareceu surpresa. Não me reconhece? Perguntou incredulamente. Ah, sim, respondeu Hercule Poirot. É minha amiga Ariadne. Ah, estou num estado horrível. Sim, percebe-se. A senhora estava correndo? A senhora está sem fôlego, não é? Não estava correndo. É emoção. Posso ir aí imediatamente? Poirot deixou passar alguns segundos antes de responder.
Sua amiga Senhora Oliver parecia muito excitada. Qualquer que fosse o seu problema, passaria muito tempo a despejar suas queixas, suas mágoas, frustrações, enfim, tudo que a estivesse afligindo. Uma vez ali nos aposentos de Poirot, poderia ser difícil induzi-la a se retirar sem uma certa dose de impolidez. As coisas que excitavam a Senhora Oliver eram tantas e frequentemente tão inesperadas que era preciso muita arte para acompanhá-la. Alguma coisa a aflige? Sim, é claro que estou aflita. Não sei o que fazer. Não sei. Não consigo raciocinar. O que acho é que devo ir conversar com o Senhor, contar-lhe exatamente o que aconteceu, pois o Senhor é a única pessoa que pode saber o que fazer. Quem poderia dizer-me o que devo fazer? Então, posso ir? Certamente é claro que pode. Terei prazer em recebê-la. Poirot ouviu um fone cair pesadamente na outra extremidade da linha. Chamou George, refletiu durante alguns minutos e depois mandou trazer água de cevada com limonada, limão azedo e um copo de conhaque. A senhora Oliver estará aqui dentro de alguns minutos, disse ele. George retirou-se. Voltou pouco depois com o conhaque para Poirot, que recebeu com um sinal de satisfação. George saiu em seguida para providenciar o refresco sem álcool, a única coisa capaz de agradar a senhora Oliver. Poirot tomou um gole de conhaque, saboreou-o suavemente, fortificando-se para a provação que estava para se abater sobre ele. É uma pena, murmurou ele, que ela seja tão dispersiva. Não obstante, tem originalidade. Quem sabe se não vou gostar do que me virá contar? Pode ser, refletiu por um minuto, que me venha tomar uma grande parte da noite e que tudo seja pura tolice. Eh bien, é preciso correr certos riscos na vida. Uma campainha tocou. Dessa vez era a campainha da porta da frente do apartamento. Não foi apenas um toque no botão. Soou longamente com uma ação firme muito eficaz na tentativa de fazer barulho. Não há dúvida de que está realmente excitada, disse Poirot. Ouviu os passos de George que se dirigia à porta. Ouviu-a abri-la e antes que qualquer anúncio fosse feito, a porta de sua sala de estar se abriu. Ariadne Oliver, seguida de George, irrompeu por ela. Trazia algo que se parecia com um chapéu e uma capa de oleado próprios de pescadores. Que diabo é isso que está usando? Perguntou Hercule Poirot. Deixe George tirá-lo. Está muito molhado. É claro que está molhado, disse a senhora Oliver. Lá fora está muito chuvoso. Nunca pensei em água antes. É coisa horrível de se imaginar. Poirot olhou para ela com interesse. Posso servir-lhe um pouco de água de cevada com limão? Perguntou-lhe. Ou poderia persuadi-la a tomar um cálice de eau-de-vie? Detesto água, respondeu a senhora Oliver. Poirot olhou-a surpreso. Detesto-a. Nunca pensara nela antes. O que ela pode fazer e tudo mais. Minha cara amiga, disse Hercule Poirot quando George a libertou das dobras pendentes do oleado ensopado. Venha, sente-se aqui. Deixe afinal que George a livre do... O que é isso que está usando mesmo? Eu o comprei na Cornualha, respondeu a senhora Oliver. Oleado. Um oleado feito para pescadores mesmo. Muito útil para eles, sem dúvida, disse Poirot. Mas acho que não lhe assenta bem. É muito pesado. Mas venha, sente-se aqui e me conte. Não sei como, disse a senhora Oliver, afundando-se numa poltrona. Às vezes o senhor sabe, não posso crer que seja verdade, mas aconteceu, realmente aconteceu. Conte-me, disse Poirot. Foi para isso que eu vim, mas agora que estou aqui é tão difícil porque não sei por onde começar. Que tal do começo? Sugeriu Poirot. Ou seria uma maneira por demais convencional de agir? Eu não sei onde é o começo. Realmente não sei. Poderia ter começado há muito tempo. Acalme-se, disse Poirot. Reúna os vários fios da meada em sua mente e me conte. O que é que a excitou tanto? O senhor também ficaria excitado, disse a senhora Oliver.
Pelo menos acho que ficaria. Olhou com certa dúvida para Poirot. Na verdade, a gente não sabe o que seria capaz de perturbá-lo. Aguenta tantas coisas com tanta calma. Muitas vezes é a melhor maneira, disse Poirot. Está bem, disse a senhora Oliver. Começou com uma festa. Ah, sim, disse Poirot, aliviado por ter algo tão comum e sadio como uma festa a lhe ser contado. Uma festa. A senhora foi a uma festa e lá aconteceu algo. O senhor sabe o que é uma festa de Halloween na véspera de Todos os Santos? Eu sei o que é Halloween, disse Poirot. É o dia 31 de outubro. Piscou os olhos ligeiramente ao dizer, quando as bruxas voam em cabos de vassouras. Havia cabos de vassouras, respondeu a senhora Oliver. Ganharam prêmios por isso. Prêmios? Sim, para quem apresentasse o cabo de vassoura mais bem decorado. Poirot olhou para ela com uma expressão de dúvida. Inicialmente aliviado com a menção de uma festa, agora a dúvida o invadia novamente. Sabendo que a senhora Oliver não tomava bebidas alcoólicas, não podia levantar uma das hipóteses que em outras circunstâncias seria levado a fazer. Uma festa infantil, disse a senhora Oliver. Ou melhor, uma festa dos mais de 11. Mais de 11? Bem, é assim que costumam dizer nas escolas. Isto é, quando veem que o aluno é muito inteligente. E se for inteligente o bastante para passar os que têm mais de 11, mandam-no para o curso secundário ou coisa que o valha. Mas se não for bastante inteligente, é mandado para um negócio que se chama moderno secundário. Um nome tolo. Não parece significar nada. Não entendo nada, confesso, do que está dizendo, disse Poirot. Parece que saiu de festas e entrou no terreno da educação. A senhora Oliver respirou profundamente e recomeçou. Tudo começou realmente com as maçãs, disse ela. Assim teria de ser, ponderou Poirot. Isso pode sempre acontecer com a senhora, não é? Poirot começou a imaginar um carrinho numa ladeira, e uma mulherona saindo dele, e um pacote se abrindo, e maçãs rolando ladeira abaixo em cascata. Sim, disse ele, encorajando. Maçãs. Pesca as maçãs, completou a senhora Oliver. É uma das coisas que se faz numa festa de Halloween. Assim, acho que já ouvi falar nisso. Como o senhor vê, havia uma grande variedade de brincadeiras. Pesca as maçãs, corte de um bolo de farinha socada com uma moeda em cima, espelhos mágicos, para ver o rosto do seu bem-amado. Sugeriu Poirot, demonstrando conhecimento. Ah, disse a senhora Oliver, finalmente começa a compreender. Muito folclore, disse Poirot. E tudo isso aconteceu em sua festa. Sim, tudo foi um sucesso. Terminou com a boca do dragão. Sabe o que é? Passas de uva ardendo num grande prato. Suponho. Sua voz vacilou. Acho que foi exatamente naquele momento que a coisa foi feita. Quando o que foi feito? Um assassinato. Depois da boca do dragão, todo mundo foi para casa, disse a senhora Oliver. Foi então, sabe, que se deu por falta dela. Uma mocinha, uma garota chamada Joyce. Todos a chamavam e a procuravam ou perguntavam se não teria ido para casa com alguém. E sua mãe ficou um tanto aborrecida e disse que Joyce devia ter se sentido cansada ou doente ou coisa que o valha e teria ido embora sozinha. E que foi falta de consideração dela ter ido embora sem dizer nada. Toda sorte de coisas que as mães costumam dizer quando acontecem coisas semelhantes. Mas de qualquer maneira não conseguimos achar Joyce. E ela fora sozinha para casa? Não, respondeu a senhora Oliver. Não tinha ido para casa. Sua voz vacilou. Finalmente a encontramos na biblioteca. Foi ali que alguém o fez. Pesca as maçãs. O balde estava lá, um grande balde metálico. Não quiseram o balde plástico. Talvez se fosse o balde plástico isso não tivesse acontecido. Não seria tão pesado. Poderia ter entornado. O que aconteceu? Perguntou Poirot com um tom de voz áspero. Foi ali que a encontramos,
disse a senhora Oliver. Alguém sabe empurrou sua cabeça para dentro da água com as maçãs. Empurrou-a para baixo e a manteve naquela posição até que morresse, é claro. Afogada. Afogada! Exatamente num balde de ferro quase cheio de água. Ajoelhou-se ali e empurrou a cabeça para baixo para pescar uma maçã com a boca. Detesto maçãs, disse a senhora Oliver. Nunca mais quero ver uma maçã. Poirot olhou para ela, estendeu a mão e encheu um cálice com conhaque. Beba isso, disse-lhe, que lhe fará bem. 4. A senhora Oliver abaixou o cálice e enxugou os lábios. Tem razão, disse. Isso me ajudou. Estava ficando histérica. A senhora passou por um grande choque, está se vendo. Quando aconteceu isso? Na noite passada. Só uma noite atrás? Sim, naturalmente. E veio a mim. Não era propriamente uma pergunta, mas Poirot revelava o desejo de ter mais informação do que tivera até ali. A senhora veio a mim por quê? Achei que pudesse me ajudar, disse a senhora Oliver. Como está vendo, a coisa não é tão simples. Pode ser e pode não ser, disse Poirot. Depende muito. É preciso que me conte mais algumas coisas. A polícia, quero crer, já deve ter sido avisada. Certamente chamaram um médico. O que foi que ele disse? Deve haver um inquérito, respondeu a senhora Oliver. É claro. Amanhã ou depois de amanhã. A garota Joyce, que idade tinha? Não sei exatamente. Calcula entre os 12 ou 13 anos. Pequena para sua idade? Não, pelo contrário. Me pareceu bastante madura, talvez. Volumosa, disse a senhora Oliver. Bem desenvolvida? A senhora se refere à aparência sexual? Exato, é isso que quero dizer. Mas não creio que tenha sido essa a espécie de crime. Quero dizer, isso teria sido mais simples, não teria? É a espécie de crime, disse Poirot, que se lê diariamente nos jornais. Uma menina que é atacada, uma criança que é atacada. Sim, todos os dias. Isso aconteceu numa propriedade privada, o que torna o caso diferente, mas talvez não tão diferente dos outros. Ainda assim, não estou certo de que me contou tudo. Não creio que o tenha feito, disse a senhora Oliver. Eu não disse o motivo, quero dizer, a razão por que o procurei. A senhora conhecia Joyce? Quero dizer, conhecia-a muito? Não a conhecia de modo algum. Acho que lhe explicaria melhor dizendo como fui parar ali. Ali onde? Num lugar chamado Woodley Common. Woodley Common, disse Poirot pensativo. Ali onde recentemente... Interrompeu-se. Não é muito longe de Londres. Mais ou menos a 50 ou 70 quilômetros. Perto de Manchester. É um daqueles lugares de lindas casas, mas onde foi construída uma boa quantidade de edifícios residenciais. Há uma boa escola ali. Seus moradores podem ir fazer compras em Londres e em Manchester. É uma espécie de lugar comum habitado por pessoas com o que se poderia chamar de razoáveis rendas diárias. Woodley Common, disse Poirot de novo pensativo. Estava passando uns dias ali com uma amiga, Judith Butler. É viúva. Fiz uma excursão à Grécia este ano e Judith viajava no mesmo navio. Ficamos amigas. Ela tem uma filha, uma menina chamada Miranda, com 12 ou 13 anos de idade. Enfim, Judith me convidou para ir passar uns dias com ela e me disse que amigas suas iam dar uma festa para crianças que seria uma festa de Halloween. Disse que talvez eu tivesse algumas ideias interessantes. Disse Poirot. Dessa vez ela não sugeriu que a senhora planejasse a descoberta de um crime ou coisa semelhante? Interessante, não? Disse a senhora Oliver. Acha que eu voltaria a fazer tal coisa? Acho improvável. Mas aconteceu, e isso é que é horrível, disse a senhora Oliver. Quero dizer, não poderia ter acontecido exatamente porque eu estava lá, poderia? Não creio. Pelo menos.
Alguém na festa sabia quem era a senhora? Sim, respondeu a senhora Oliver. Uma das crianças disse alguma coisa sobre meus livros e que gostava de assassinatos. Foi isso, bem. É isto que levou ao fato, quero dizer, a razão que me trouxe aqui. E que a senhora não me disse ainda. Bem, o senhor sabe, primeiramente não pensei logo nisso. Quero dizer, as crianças às vezes fazem coisas estranhas. Quero dizer, há crianças esquisitas por aí, crianças que... Bem, às vezes chego a pensar que teriam estado em asilos, que voltam para casa para levar uma vida comum ou coisa que valha. Vão e fazem coisas como essa. Havia alguns adolescentes na festa? Havia 2 rapazes, ou menores, como parecem ser sempre chamados nos relatórios policiais, entre 16 e 17 anos. Acho que um deles poderia ser o autor do crime. É o que a polícia pensa? Eles não dizem o que pensam, respondeu a senhora Oliver, mas dão a impressão de que pensam assim. Joyce era uma menina atraente? Nem tanto, disse a senhora Oliver. O senhor quer dizer atraente para os garotos, não é? Não, disse Poirot. Acho que quis dizer, bem, exatamente o sentido comum da palavra. Não acho que fosse uma menina muito agradável, disse a senhora Oliver. Não era daquelas com quem se gostaria de conversar muito. Era a espécie de garota que gostava de se exibir e de se gabar. Acho que é uma idade um tanto maçante. Tenho a impressão de estar sendo cruel em dizer o que estou dizendo, mas... Não é crueldade se dizer no crime como era a vítima, disse Poirot. É muito, muito necessário. A personalidade da vítima é a causa de grande parte dos crimes. Quantas pessoas havia na casa na ocasião? O senhor se refere à festa e tudo? Bem, tenho a impressão de que havia 5 ou 6 mulheres, algumas mães, uma professora, a esposa ou a irmã de um médico, acho, um casal de meia-idade, os 2 rapazes que tinham entre 16 e 18 anos, uma garota de 15, 2 ou 3 de 11 e 12. Bem, mais ou menos isso. Cerca de 25 ou 30 pessoas, talvez, ao todo. Alguns estranhos? Todos se conheciam, acho. Alguns mais do que outros. Acho que a maioria das garotas frequentava a mesma escola. Havia mais 2 senhoras que vieram para ajudar a servir os convidados e coisas do gênero. Terminada a festa, a maioria das mães foi para casa com suas filhas. Eu fiquei com Judith e mais 2 outras senhoras para ajudar Rowena Drake, a senhora que deu a festa, a limpar um pouco, de modo que quando as faxineiras chegassem de manhã, não encontrassem tanto serviço. Sabe, havia um bocado de farinha esparramada, invólucros de biscoitos e outras coisas pela casa. Assim, varremos um pouco e finalmente chegamos à biblioteca. E foi aí que a encontramos. E então me lembrei do que ela dissera. Quem? Disse o quê? Joyce. O que foi que ela disse? Estamos chegando agora ao caso, não é? Estamos chegando à razão por que veio aqui? Sim. Achei que aquilo não significava nada para um médico, ou para a polícia, ou para qualquer pessoa. Mas achei que poderia ter algum sentido para o senhor. Eh bien, disse Poirot. Conte-me, então, que coisa foi essa que Joyce disse na festa? Não, durante o dia. À tarde, enquanto preparávamos as coisas. Foi depois que eles falaram sobre meus romances policiais que Joyce disse. Eu já vi um assassinato. E sua mãe ou alguém lhe disse. Não seja tola, Joyce, dizendo coisas assim. E uma das meninas mais velhas disse. Você está inventando. Ao que Joyce respondeu, eu vi o que estou falando, eu vi alguém cometer um assassinato, mas ninguém acreditou nela. Todos acharam graça e ela ficou zangada. Você acreditou nela? Eu não, é claro. Compreendo, disse Poirot. Eu compreendo. Ficou calado por alguns instantes, tamborilando com os dedos à mesa. Depois retomou a conversa. Perguntou. Ela não deu nenhum detalhe, nenhum nome? Não.
Ficou exaltada e gritava, aborrecida porque a maioria das meninas estava rindo dela. As mães Ash e as pessoas mais velhas olhavam-na com certa censura, mas as moças e os garotos riam dela. Diziam coisas assim: "Continue, Joyce, quando foi isso? Por que você nunca nos falou a respeito?" E Joyce respondeu: "Eu me esquecera de tudo, faz tanto tempo." "Ah, ela disse quanto tempo?" "Há anos", disse ela, sabe, com ares de uma pretensa adulta. "Por que você não foi então contar à polícia?" perguntou uma das meninas. Anne ou Beatrice, acho. Uma moça um tanto presunçosa superior. E o que foi que ela respondeu? Ela disse: "Porque naquela época eu não sabia que era um crime." Uma observação muito interessante, disse Poirot endireitando-se na cadeira. "Acho que ela ficou então um bocado confusa", disse a senhora Oliver, procurando explicar-se e se aborrecendo porque todos caçoavam dela. Depois de uma pequena pausa, prosseguiu. Continuaram a lhe perguntar por que não fora à polícia, e ela continuou dizendo: "Porque na época eu não sabia que aquilo era um crime. Só muito tempo depois que acontecera foi que me dei conta do que vira." Mas ninguém pareceu acreditar nela, e a senhora mesma não lhe deu crédito. Mas quando a encontrou morta, pressentiu imediatamente que poderia ter dito a verdade? Exatamente. Eu não sabia o que fazer, ou o que poderia fazer. Mais tarde, então, pensei no senhor. Poirot inclinou a cabeça num gesto grave, agradecendo. Ficou calado por 1 ou 2 minutos. "Quero fazer-lhe uma pergunta", disse em seguida. "Pense bem antes de respondê-la. A senhora acha que aquela jovem viu realmente um assassinato? Ou acha que simplesmente acreditava ter visto um crime?" "Acho que realmente viu", respondeu a senhora Oliver. "Na ocasião não acreditei. Pensei que estivesse lembrando vagamente de algo que tivesse visto certa feita e no momento fantasiasse para torná-lo importante e excitante." Afirmou com muita veemência. "Eu o vi, juro-lhes. Eu o vi acontecer." E então vim procurar o senhor", respondeu a senhora Oliver. Pois a única maneira de se explicar sua morte é admitir a existência de um crime do qual foi testemunha. Isso implicaria certas coisas. Implicaria que um dos presentes à festa teria cometido um crime e que essa pessoa teria estado ali durante o dia e ouvido o que Joyce dissera. "O senhor não acha que eu esteja apenas imaginando coisas, acha?" perguntou a senhora Oliver. "Acha que tudo isso é apenas fruto de minha imaginação excitada?" "Uma menina foi assassinada", disse Poirot. "Assassinada por alguém bastante forte para manter sua cabeça enfiada num balde de água. Um assassínio revoltante cometido, como poderíamos dizer, sem tempo a perder. Alguém foi ameaçado, e quem quer que representasse a ameaça teria de ser eliminado tão logo quanto fosse humanamente possível." Joyce não podia ter sabido quem era o assassino que ela viu, disse a senhora Oliver. "Quero crer que não teria dito o que disse se houvesse na sala alguém envolvido no caso." "É", disse Poirot. "Acho que a senhora tem razão. Ela viu o assassinato, mas não viu o rosto do assassino. Temos de ir mais longe." "Não compreendo exatamente o que pretende." "Pode ser que alguém que estivesse presente durante o dia na casa e que tivesse ouvido a acusação de Joyce soubesse do crime, soubesse quem o cometeu. Talvez estivesse profundamente envolvido com o assassino. Pode acontecer que aquele alguém acreditasse ser ele o único a saber do que sua esposa fizera, ou sua mãe, ou sua filha, ou seu filho. Ou talvez fosse uma mulher que soubesse o que o seu marido ou sua mãe, ou sua filha ou filho tinha cometido. Alguém que pensasse que ninguém mais soubesse. E então, Joyce começou a falar. E então, Joyce teria de morrer. E agora, o que é que o senhor vai fazer? Agora me lembro, disse Hercule Poirot, porque o nome Woodley Common me pareceu familiar.